Olá meninos, voltamos para mais uma aula de Física, 12ª classe, falando sobre a Física Atômica. Nesta aula nós faremos uma análise sobre a equação de Einstein, que nós vimos na última aula. A equação de Einstein que nós vimos na última aula relaciona a energia incidente com a função trabalho e a energia cinética máxima que é adquirida pelos eletrões quando esses são emitidos de uma placa metálica. Nesta aula nós faremos uma análise desta equação, relacionando esta equação relacionando as grandezas envolvidas na equação através de um gráfico. Mas antes disso nós vamos lembrar o seguinte, que a energia incidente em um metal é igual à constante de Planck vezes a frequência. Então, fazendo uma substituição na equação de Einstein, nós teremos que, no lugar desta energia, nós substituímos pela a equação da energia incidente. A energia incidente é dada pela constante de Planck vezes a frequência, e substituindo nesta equação teremos a energia cinética máxima igual à constante de Planck vezes a frequência menos a função trabalho. Esta equação nós tivemos através da dedução desta primeira equação de Einstein, isolamos a energia cinética máxima, passando a função trabalho para o primeiro membro. Uma vez que esta função trabalho é positiva, quando passa para o primeiro membro passa a ser negativa. Então é por isso que nós temos esta equação. E substituímos pelo valor da energia incidente. Se nós repararmos muito bem para esta equação, facilmente conseguimos perceber que ela relaciona-se a uma função linear, ou seja, uma função de primeiro grau. Nós temos o valor do y, nesta equação o valor do y seria a energia cinética máxima, e a constante de Planck, que nesta nossa equação seria o valor de A, e a nossa incógnita variável independente, que é o x, neste caso seria a frequência, e por último teríamos o valor de B, que é a ordenada na origem. Sendo assim, nós podemos relacionar essas grandezas através de um gráfico, tal como mostra o gráfico a seguir. Então, neste caso, nós temos um gráfico que relaciona a energia incidente, que é a variável dependente, e a energia e a frequência, que é uma grandeza independente. Neste caso, a frequência é dada em Hertz, e a energia é dada em joules. Então, é importante nós percebermos este gráfico e saber qual é a relação que existe entre este gráfico e o fenômeno fotoelétrico. A parte tracejada do nosso gráfico mostra que a luz que está a incidir sobre um certo metal ainda não possui energia suficiente para arrancar eletrões dessa tal placa metálica. Lembrando que na aula passada nós vimos uma placa desta natureza, e esta placa ela é constituída por eletrões. Estes eletrões, para movimentar-se, é necessário que a luz incida sobre esta placa. Mas para isso é necessário que esta luz vença a função trabalho. Depois de vencer a função trabalho, neste caso, teremos a energia cinética máxima. Então, a parte tracejada mostra que a luz está a incidir com uma frequência não suficiente para arrancar eletrões. Ou seja, a frequência está abaixo da frequência limite. Então, depois de ter sido ultrapassada a parte tracejada, a partir deste ponto em que nós temos a frequência limite, passamos a ter, neste caso, a energia cinética máxima. Significa que antes desta frequência, estes eletrões ainda não estão em movimento. Então, quando esta frequência é atingida, as ligações são quebradas no metal, de tal forma que esses eletrões podem movimentar-se. Então, para frequências superiores à frequência limite, então passamos a ter, neste caso, eletrões em movimento. Passamos a ter o fenômeno fotoelétrico. Então, este gráfico relaciona ou explica o fenômeno fotoelétrico anteriormente visto, onde nós temos o valor da frequência da função trabalho, neste caso desempenha a função da ordenada na origem, e a partir desta equação nós podemos muito bem esboçar ou construir este gráfico. Muito bem. Bom, podem estar a se perguntar, ok, uma vez iniciado o fenômeno fotoelétrico, existe alguma possibilidade de nós pararmos com este fenômeno fotoelétrico? Ou seja, de nós interrompermos o fluxo de eletrões? Pois bem,
existe essa possibilidade através de uma grandeza que é denominada potencial de paragem. Então, nós a seguir vamos ver a relação que existe entre o potencial de paragem e o fenômeno fotoelétrico. Então, para explicarmos o conceito de potencial de paragem, nós devemos imaginar que esta placa que nós temos aqui foi colocada, neste caso, num determinado material, de tal forma que esta placa é submetida a uma diferença de potencial. A luz incide sobre este metal e estes eletrões começam a movimentar-se, tal como foi visto antes. É possível sim parar o movimento desses eletrões, fornecendo-se um campo elétrico que se opõe ao movimento dos eletrões. Então, este campo elétrico que se opõe ao movimento de eletrões é o que vai ser responsável por parar o fluxo de eletrões, de tal forma que esses eletrões parem e fiquem com a energia cinética zero. Então, este potencial necessário para parar o fluxo de eletrões é denominado potencial de paragem. Então, potencial de paragem é a energia mínima necessária para interromper o fenômeno fotoelétrico, ou seja, para interromper o fluxo de eletrões. E esta energia, uma vez que depende ou está relacionado com a energia cinética máxima dos eletrões, a energia que nós vamos fornecer nesta nossa fonte, que nós chamamos de energia potencial, vai ser igual ou deverá ser igual à energia dos eletrões, ou à energia cinética máxima dos eletrões, de tal forma que estes eletrões parem o seu movimento. Então, nós relacionamos estas equações através dessa fórmula. A energia potencial máxima deve ser igual à energia potencial deve ser igual à energia cinética máxima. Uma vez que a energia potencial é igual à carga vezes o potencial, e neste caso o potencial nós demos o nome de potencial de paragem, então significa que a energia cinética máxima será igual também à mesma equação, ou seja, o potencial de paragem vezes a carga. Esta carga é a carga dos eletrões que estão em movimento, e uma vez que são eletrões, nós sabemos que a carga de um eletrão é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Então é um valor constante que não vai alterar. Este UP nós chamamos de potencial de paragem ou simplesmente potencial de corte. Então vocês vão encontrar em muitos livros o nome potencial de paragem ou potencial de corte. Então tanto o potencial de paragem como o potencial de corte refere-se à mesma grandeza. Então, para nós relacionarmos esta equação ou essas grandezas através de um gráfico, nós precisamos voltar para a equação de Einstein. O que é que diz a equação de Einstein? A equação de Einstein diz que a energia incidente é igual à função de trabalho mais energia cinética máxima. Mas aqui é igual à energia incidente. A energia incidente é igual à constante de Planck vezes a frequência, que por sua vez é igual a função de trabalho mais, e a energia cinética máxima nós já tínhamos definido aqui nesta equação. A energia cinética máxima é igual ao potencial de paragem vezes a carga. Então, se nós isolarmos esta expressão, significa passarmos a função de trabalho para o primeiro membro. Então, na nossa equação teremos potencial de paragem vezes a carga igual a constante de Planck vezes a frequência menos função de trabalho. Então, isolando o potencial de paragem, passamos a carga para o segundo membro. Uma vez que está a multiplicar, passa a dividir. Então, passamos a ter constante de Planck vezes a frequência dividido pela carga, menos função de trabalho dividido pela carga. Mais uma vez, esta equação assemelha-se a uma função linear, onde o potencial de paragem desempenha a função do y, que é a variável dependente, a constante de Planck dividida pela carga desempenha a função da constante A, que é uma constante de proporcionalidade, e a função de trabalho dividido pela carga desempenha a função do B, que é ordenada na origem. Sendo assim, nós podemos representar graficamente esta função. Nós sabemos que o gráfico de uma função linear é uma linha reta. Então, fazendo a representação deste gráfico, nós teremos um gráfico desta natureza. Nós vamos ter o potencial de paragem, que é dada em volts,
e a frequência que é dada em Hertz. Então, relaciona-se através deste gráfico, onde a função de trabalho é a unidade, é ordenada na origem e possui o valor negativo, é por isso que está embaixo das frequências. Depois desta frequência limite, temos neste caso o potencial de corte, que é o potencial mínimo necessário para parar o fluxo de eletrões, ou seja, para parar com o fenômeno fotoelétrico. Então, muito obrigado. Terminamos aqui a nossa aula. Próxima aula nós vamos resolver um exercício de interpretação de gráficos relacionado ao fenômeno fotoelétrico. Até a próxima aula.